Se os irmãos puderem abrir comigo, Tiago, capítulo 5. No domingo passado, nós meditamos na bondade soberana de Deus em meio às águas turbulentas, no capítulo de Salmo 46. E hoje, nós queremos nos lembrar o que Deus nos chama a fazer em meio às águas turbulentas. Deus ele nos chama a termos esperança e paciência. Então, vamos a ouvir o bom conselho de Deus em Tiago 5, versículos 7 ao 11. Se os irmãos puderem abrir comigo ou mesmo acompanhar aqui na tela. Tiago 5, versículo 11. 7, desculpe. Tiago 5, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Até aí, a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante do Teu bom conselho. A Tua palavra inspirada por Ti para a nossa instrução, para a nossa exortação e para o nosso consolo. E Te pedimos nos dar entendimento, que tão somente o que seja comunicado aqui seja o que o Senhor pretende falar ao Seu povo. Nada mais e nada menos do que isso. Portanto, fala aos nossos corações, desperta as nossas almas e glorifica o Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, existem algumas ocasiões que amargam a nossa alma. Nós podemos relembrar de várias delas. Se nós olharmos a história do mundo, podemos lembrar de 2010, quando um grande desastre natural acometeu o Haiti, um país já pobre. E no mesmo dia, centenas de milhares de pessoas foram mortas, outras centenas de milhares ficaram desabrigadas e milhões de pessoas foram afetadas, direta ou indiretamente, e também feridas. Se voltarmos um pouco mais, em meados do século passado, no final da Segunda Guerra Mundial, podemos relembrar da história do bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, quando, no mesmo dia, 2 cidades foram bombardeadas e centenas de vidas foram ceifadas num piscar de olhos. Mas, sequer precisamos ir tão longe assim. Retorne apenas 4 anos e você chega no ápice da pandemia do Covid. Veja, milhões de pessoas morreram por algo que nós sequer conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas também não precisa voltar 4 anos para enxergar o sofrimento do mundo. Basta olhar ao redor e ver os efeitos da inundação do Rio Grande do Sul e ver a grande dor que isso causou, tem causado e ainda vai causar na vida de muitas pessoas. Seria injusto comparar sofrimento com sofrimento, dizer que um foi menor, um foi maior. Todo sofrimento tem seu próprio grau de singularidade. Todo sofrimento é sofrimento por si só. Todos esses fatos são extremamente dolorosos, mas o ponto aqui é, a história do mundo é marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pelo choro e pelo pranto. E no sofrimento nós tendemos à amargura, nós tendemos à impaciência. E é interessante que a epístola de Tiago esteja toda imbuída, incutida no contexto de sofrimento. Na verdade, desde o início de Tiago, o autor fala algumas coisas estranhas a respeito do sofrimento. Estranhas porque Tiago apresenta uma estranha confiança, mesmo estando a passar por momentos de dor. Em Tiago 1, versículo 2, Tiago diz: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. O que é estranho. Como alguém pode ter alegria quando passa por provação? Visto que provação é sempre algo muito doloroso, traz dor, angústia e muita dor em nosso coração e ao redor. Mas o fato é que toda a epístola de Tiago está imersa no contexto de sofrimento. Começa já no capítulo 1 assim, e se estende por toda a carta,
onde Tiago exorta irmãos que são judeus dispersos pelo mundo, que estão passando por perseguição, que estão sofrendo por sua fé em Cristo, exorta a que eles continuem firmes, confiantes sobre a rocha, que é Jesus. E, ao longo de toda a epístola, o autor dispensa diversos conselhos práticos àqueles irmãos judeus dispersos pelo mundo, que estão sendo perseguidos e sofrendo, inclusive, sanções econômicas por sua fé. Sofrimentos mais diversos possíveis. E Tiago exorta a que eles continuem confiantes. E no capítulo 5, ainda nesse contexto de sofrimento, Tiago os exorta a serem pacientes, com vistas a algo. A paciência de Tiago não é infundada. Existe algo que Tiago fundamenta essa paciência. Não é uma paciência fundada num vazio, mas é uma paciência fundamentada em alguma coisa. É uma paciência que se alicerça em alguma esperança. É a paciência que tem o fundamento em algum lugar. É uma paciência bem fundada. E hoje nós pretendemos meditar em Tiago 5 e entender melhor o que Tiago quer comunicar, como nós podemos ser pacientes em meio ao sofrimento, como nós podemos ter esperança em meio à dor. Enquanto Jesus não vem, certamente nós somos chamados a esperar com paciência. Isso é um fato. Mas fato é que nós frequentemente esquecemos o momento que nós vivemos. Nós esquecemos que nós vivemos numa espécie de período intermediário, visto que Cristo veio, mas Cristo ainda não voltou. Cristo veio, realizou a sua obra na cruz do Calvário, se entregou por pecadores vis, mas ainda não retornou. Cristo veio, se entregou sacrificialmente por nós, mas ainda não consumou de um modo pleno a boa obra, porque ele ainda não retornou para trazer definitivamente os novos céus e a nova terra. Então nós estamos no meio desse período intermediário. Nós já desfrutamos da boa dádiva da redenção, nós já desfrutamos da justificação pela fé em Cristo, já desfrutamos da paz com Deus por meio do sangue do Cordeiro, mas ainda não temos a redenção plenamente consumada. Ainda não fomos glorificados. Ainda não estamos livres do sofrimento. Ainda não estamos livres da dor. Ainda não estamos livres do pranto. Já, mas ainda não. E esse período de já, mas ainda não, demanda de nós muita coisa. Demanda de nós paciência, demanda de nós confiança, demanda de nós relembrarmos que nós estamos nesse período intermediário e que nós vivemos à luz de algo que ainda está por acontecer. Algo que ainda não aconteceu, mas que está garantido que irá acontecer. Porque quando Cristo venceu na cruz, Ele garantiu a sua segunda vinda. Mas frequentemente nós nos esquecemos disso. E nós nos desesperamos, porque nós nos esquecemos que nós vivemos nesse período intermediário. Nós nos esquecemos que esse Cristo, Ele veio e garantiu. Nós nos esquecemos que esse Cristo, Ele veio e ainda está por voltar, e Ele voltará logo em breve. E Tiago quer nos lembrar, tenham em vista isso. Início do versículo 7, ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Pule para o versículo 8, ele repete: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não é fácil ter o coração fortalecido em meio ao sofrimento e à dor. Não é simples ter paciência em meio ao sofrimento. Pense, por exemplo, nos discípulos no Getsêmani. Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Jesus estava nas suas horas finais antes de ser preso. Estava com seus discípulos no Getsêmani. Jesus estava profundamente angustiado. Ele disse isso aos seus discípulos. Em Mateus 26, versículo 38, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. Mas não é simples ter paciência. Os discípulos estavam impacientes no Getsêmani. É óbvio que sim. E a impaciência, ela tende a nos cegar. A impaciência, ela nos tende a dar uma visão limitada das coisas. A impaciência tende a nos tirar a visão.
E como os discípulos estavam profundamente impacientes, eles não conseguiam dar ouvidos às palavras de seu mestre. O seu mestre estava prestes a ser crucificado, horas antes de ser preso. Mas os discípulos não conseguiam enxergar aquilo, porque o coração deles estava inquieto, impaciente. Jesus disse: vigiem. Mas o que os discípulos fizeram? Eles literalmente dormiram. Por 3 vezes Jesus se afastou e foi orar à parte. Por 3 vezes Jesus voltou, retornou, e o que os discípulos estavam fazendo? Isto mesmo, dormindo. Frequentemente também nós dormimos. Nós não nos lembramos que Cristo está às portas. Nós não nos lembramos que Cristo está próximo. Nós andamos cegos. Colocamos todas as esperanças no aqui e agora, como se tudo isso fosse tudo o que existisse. Nós nos esquecemos, porque nós somos impacientes. Nós não queremos aguardar a vinda do Senhor. Nós queremos algo agora. Queremos conquistas agora. Queremos vencer agora, já. Não queremos descansar no ainda não. E Jesus nos chama a paciência, o que é algo doloroso. É algo difícil de se ter. E frequentemente, quando nós nos lançamos na impaciência, nós não conseguimos enxergar coisa alguma à nossa frente. Contudo, porque Jesus venceu na cruz do Calvário hoje, nós podemos ter as vendas retiradas do nosso coração, para esperarmos com paciência. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário, os discípulos do Getsemane também puderam ter as vendas tiradas do seu coração, para esperar com paciência a vinda do Senhor. Mas nem sempre é fácil esperar com paciência. Aliás, nunca é fácil esperar com paciência. No meio do versículo 7 e do versículo 8, existe uma ilustração que Tiago insere. A ilustração do lavrador, ou do agricultor. O agricultor ou lavrador é uma excelente ilustração de alguém que espera com paciência e das recompensas que isso possui. Segunda metade do versículo 7 diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Pense num lavrador impaciente. Um lavrador impaciente vai fazer tudo no tempo errado. Primeiro, ele vai plantar no tempo errado, porque ele não vai esperar as primeiras chuvas, aquelas que preparam a terra para a plantação. Então, ele vai plantar numa terra que não estará preparada, e pode ser que até que a planta crie alguma raiz, mas não vai render os frutos almejados. Então, a impaciência já atrapalha no momento do plantio. Mas tem mais. Se o lavrador for parcialmente paciente, apenas esperar as primeiras chuvas, e não esperar aquelas segundas chuvas que vêm muito tempo depois, quando a semente já foi plantada, ele também não vai colher de todo o potencial de sua plantação. Ele vai colher apenas parcialmente de sua plantação. Demanda de muita paciência do lavrador esperar com que as primeiras chuvas e as últimas chuvas venham e deem a colheita devida. E aquilo demandava, de fato, muito tempo. As primeiras chuvas em Israel ocorriam no outono, as segundas chuvas em Israel ocorriam na primavera. Então, demandava do lavrador esperar bastante tempo para que seu plantio, a sua terra ficasse pronta para a plantação e, posteriormente, ele pudesse colher dos seus frutos. E esperar nunca é simples. Nós sempre tendemos à impaciência, mas existe um fruto na paciência. Existe um fruto que nós colhemos quando nós podemos aguardar pacientemente do Senhor. O lavrador é uma expressão disso. Quando ele espera com paciência, ele colhe de todo o potencial daquilo que ele plantou. E se nós também esperamos com paciência, nós podemos desfrutar das dádivas e da paz do Senhor hoje e por toda a eternidade. Mas a impaciência, ela sempre destrói. A impaciência, ela sempre cria dificuldades em nossa vida. Semear uma vida de santidade, que glorifica a Deus, em todos os momentos, inclusive em meio ao sofrimento, demanda certamente saber esperar. Demanda saber esperar o tempo de todas as coisas. Demanda saber passar pela dor. Demanda saber passar pelo sofrimento. Demanda entender que Deus é soberano e Deus sabe o tempo de todas as coisas e que sim, Cristo está próximo. Alguém pode se perguntar, levantar as mãos e dizer: como Tiago pode dizer que Cristo está próximo? Já fazem quase 2000 anos que Tiago escreveu essa epístola. Então, se nós confiamos que Cristo está próximo, quer dizer que podem ser que ocorram ainda mais de 2000 anos e Cristo não volte?
Não sabemos quando Cristo vai voltar. Mas a pergunta é se você vai viver os 2000 anos que ainda faltam, se assim faltarem. A pergunta é se você vai passar esses milênios que ainda faltam, se de fato assim passarem. A verdade é que a vida é um grande sopro. E se Cristo não voltar ainda em sua vida, pode ter certeza que no estalar de dedos, logo mais, você estará com o Senhor. E a questão é, quando, já, você estiver diante do Senhor, seja por Ele ter voltado, seja por você ter se encontrado com Ele, você será encontrado com paciência? Você terá sido encontrado esperando pacientemente do Senhor em sua vida? Você terá sido conhecido por alguém que aguardou a vinda do Senhor, colocou suas esperanças em algo celestial? Ou, diante do Senhor, será conhecido por alguém que depositou todas as suas esperanças no mundo caído e quebrado pelo pecado? A grande questão é, nós não sabemos quando Cristo vai voltar, é verdade. Mas no estalar de dedos, nós estaremos com Ele. E nós, por isso, devemos viver hoje como se Cristo pudesse voltar a qualquer tempo. Pois mesmo que Ele não volte em nossa vida, já, nós estaremos diante dEle. E a questão é, como está a nossa vida hoje? Temos andado inquietos, impacientes, esbravejando contra Deus, levantando nossas espadas de madeira contra os céus e querendo tirar Deus do seu trono? Ou estamos descansando em sua soberania, descansando que mesmo em meio ao pranto e à dor, Deus está executando os seus planos soberanos? Como nós temos nos encontrado? A nossa igreja é uma expressão viva, uma ilustração viva da bondade de Deus. Nessa última semana, nós completamos 3 anos enquanto igreja. Deus tem nos sustentado aqui, nós bem lembramos, passamos por diversos períodos juntos, pandemia juntos, por vários momentos de aflição juntos. E Deus tem nos sustentado até aqui. Deus tem nos guardado até aqui. E em meio ao sofrimento, a nossa igreja é uma expressão viva da bondade soberana de Deus, do amor redentivo de Deus, do seu amor gracioso em nos fortalecer, em fazer o seu reino avançar, mesmo em meio ao sofrimento. Mas é natural. Nós tendemos à impaciência. Uma das consequências da impaciência é deixar de ver o agir de Deus. E os israelitas fizeram isso no deserto. Certamente, Deus estava fazendo tudo para os israelitas. Deus abriu as águas e fez os israelitas passarem em terra seca. Deus fechou as águas e fez com que os inimigos israelitas fossem derrotados. Quando com fome, Deus proveu maná do céu. Quando reclamando do maná, Deus proveu carne também. Quando com sede, Deus proveu água jorrando de uma rocha. Mas ainda assim, os israelitas não estavam satisfeitos. Porque eles ainda assim eram impacientes. Eles queriam imediatamente, chegar na terra prometida. Imediatamente, chegar na Nova Jerusalém, vulgarmente conhecida como Terra Prometida. Eles imediatamente queriam chegar no ainda não. E isso trazia muita impaciência aos corações deles. E eles murmuravam e reclamavam, esbravejavam contra Deus. E uma consequência natural é que esbravejassem também uns contra os outros, e se queixassem uns contra os outros, e criassem contenda uns contra os outros, porque o sofrimento ele tende a nos trazer impaciência. E no primeiro momento, a impaciência nos faz esbravejar contra Deus. No segundo momento, a impaciência nos faz esbravejar também contra o nosso próximo. E daí surgem rixas, desuniões e falta de unidade. É disso que Tiago está falando. Versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Na impaciência, nós tendemos a blasfemar contra tudo e contra todos. Na verdade, em todo o livro de Tiago, ele está falando sobre o mau uso da língua. Tiago discorre isso em diversos momentos, e aquilo está causando danos à igreja de Deus. As pessoas estão impacientes, estão murmurando, estão se queixando, estão difamando uns aos outros, e existe falta de unidade no meio da igreja. Em Tiago 3, no versículo 6, o autor diz assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. E a impaciência nos conduz a alimentar esse veneno mortal dentro de nós. A impaciência nos conduz
a esbravejarmos contra Deus, a esbravejarmos contra o nosso próximo, a semearmos contenda uns com os outros, inclusive na igreja de Deus. E a questão que nós temos diante de nós hoje é: nós temos sido pacientes, nós temos esperado no Senhor, nós temos colocado a nossa esperança e confiança no Senhor, ou nós temos esbravejado contra Deus e causado danos e feridas, inclusive nas pessoas ao nosso redor, seja em nossa família, seja nos nossos amigos, seja em nosso trabalho, seja até na igreja de Deus, como o Tiago está tratando. A questão é: nós temos andado de modo paciente? Jó é um grande exemplo de alguém paciente. Jó é um grande exemplo de alguém que utilizou os seus lábios bem e que, mesmo em meio às suas tribulações, continuou firme e não esbravejou contra Deus. Jó, no capítulo 1, versículo 21, depois de perder todas as coisas, depois de perder bens, família e tudo mais, Jó diz assim: disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso, em meio a todas as perdas, em meio a todos os sofrimentos, Jó não pecou, não blasfemou, não esbravejou contra Deus. E preservou a sua fé e confiança sólida. Jó é um grande exemplo. É disso que Tiago está falando. Tiago 5, versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. E se consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quer dizer que Jó não foi impaciente em nenhum momento? Não, Jó não era perfeito. Nenhum de nós é, certo? Jó falhou em diversos momentos. Nós vemos no livro de Jó um longo livro, de mais de 40 capítulos, onde em certos momentos, inclusive falando com seus amigos que todo o tempo estavam cutucando ali, Jó, em certos momentos, chegou a questionar a Deus. Em certos momentos, chegou a levantar algumas questões contra Deus. Mesmo nesses momentos, Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo nesses momentos, Jó não blasfemou contra o seu próximo. Mesmo nesse momento, mesmo inclinado à impaciência, Jó permaneceu íntegro em sua paciência. Por quê? Porque Jó tinha uma esperança, registrada em Jó 19, versículo 23. Jó disse assim: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó tinha uma esperança. Jó não conhecia o seu Redentor pelo nome. Jó não sabia ao certo como era esse Redentor. Quem era esse Redentor? Mas Jó já tinha uma esperança no Senhor Jesus. Jó já era um crente no Senhor Jesus. Por mais que Jesus Cristo ainda estivesse longe de vir naquela época, e que Jó seja o livro mais antigo das Escrituras Sagradas, escrito mesmo antes de Gênesis, Jó já tinha uma fé sólida no Salvador, no Senhor Jesus. Aquele mesmo que nós confiamos hoje. É verdade, hoje nós vemos melhor, certo? Nós já passamos do ápice da revelação de Deus, sabemos o nome do Redentor pelo nome, sabemos que esse Redentor veio e vai voltar mais uma vez. E nós somos chamados, com a revelação que temos, confiarmos como Jó confiou. Veja, Jó, tendo uma revelação muito mais inferior à que nós temos. Jó, sabendo muito menos sobre o Senhor Jesus do que nós sabemos. Jó perseverou firme em meio às tribulações. Jó perseverou com paciência em meio à dor ao seu redor. Jó permaneceu alicerçado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, o seu Redentor, o Redentor de Jó. E hoje, agora, nós sabemos muito mais. E temos agora, e vivemos, melhor dizendo, sobre o advento da nova aliança. Vivemos sobre o advento da nova aliança, fundada definitivamente sobre o sangue do Cordeiro, que não é mais uma sombra, mas é o sangue do Senhor Jesus, vertido em nosso favor.
Nós sabemos muito mais e temos as Escrituras Sagradas, que dia após dia estão à nossa disposição, para a nossa instrução, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos encorajar. Mas mesmo assim, a nossa paciência tende a falhar muitas vezes. E a questão é, onde nós temos fundado a nossa paciência? Quer onde seja que nós estejamos fundando a nossa paciência, fato é que a paciência gera muitos frutos. O lavrador, do versículo 7, é uma ilustração disso, mas Jó também é. Jó foi duplamente recompensado por sua paciência. Primeiro, porque ele recebeu em dobro tudo aquilo que tinha, materialmente falando. Mas, mais do que tudo, Jó recebeu uma fé mais sólida e uma paciência mais firme. Jó era paciente. Significa que ele já era plenamente paciente? Não. Jó se inclinou em paciência em diversos momentos. E ainda havia muitas coisas a serem trabalhadas no coração de Jó. E no final das contas, no final do livro de Jó, nós vemos um Jó grato a Deus. Porque a sua fé sequer se compara, agora, depois de todo esse sofrimento, com a fé que ele tinha anteriormente. Deus utilizou o sofrimento para fortalecer a fé de Jó. Deus utilizou o sofrimento para dar mais paciência a Jó. E agora, em Jó 42, versículo 1, Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E Jó disse: Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Significa que Jó não fosse um servo fiel antes? Não, ele era. O próprio Deus declara isso em Jó 1. Mas Jó, mesmo sendo um servo fiel e relativamente paciente, ele tinha muito a ser tratado ainda. Assim como nós também temos. Quem de nós pode levantar as mãos e dizer que já tem toda a paciência do mundo? Quem de nós pode levantar as mãos e dizer que já alcançou a perfeição no presente mundo? Irmãos, nós vivemos entre o já e o ainda não. Deus está nos moldando, é verdade, mas nós ainda não fomos glorificados. Enquanto Jesus não voltar, e enquanto nós não formos glorificados, nós ainda teremos de lidar com impaciência dentro do nosso coração. E Deus, em sua soberania, utiliza-se do sofrimento, da dor, para colocar o nosso coração muitas vezes à prova e testar a nossa confiança. Para colocar muitas vezes nosso coração à prova e ver onde está fundado a nossa fé. Deus faz uso do sofrimento para que nós tenhamos também uma paciência mais sólida. E nós podemos ter a certeza de que Deus recompensa o coração paciente. Cristo veio. Cristo vai voltar. E naquele dia, Ele vai também recompensar todos aqueles que o buscaram, que alicerçaram sua fé nele e que frutificaram para a sua glória e para o seu reino. Cristo vê. No versículo 9, no final do versículo 9 de Tiago, diz assim: Eis que o juiz está às portas. Significa dizer que Deus é um Deus que vê todas as coisas. Deus é um Deus que sonda todas as coisas. E Deus, Ele recompensará a todos, de acordo com o que frutificaram. Foi isso que nós lemos há pouco em Apocalipse 22, versículo 12. Deus recompensará aqueles que frutificaram e depositaram sua fé no Senhor Jesus. E por mais que hoje venhamos passar por muito sofrimento, por muita dor, por muita aflição, Deus recompensará certamente aqueles que permanecerem firmes, confiantes no Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus é a sua expressão disso. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário a maior aflição ou catástrofe que alguém poderia levar em sua vida. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário o maior sofrimento que alguém poderia levar por toda a sua vida.
O Senhor Jesus se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E agora está ricamente recompensado, exaltado à direita de Deus, reinando sobre tudo e sobre todos. E como bônus, redime povos de todas as línguas, tribos e nações, como eu e você, que são lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Veja que grande, preciosa e que grande dádiva é a dádiva da paciência. Jesus levou com paciência o sofrimento em nosso favor. Jesus levou com paciência o nosso sofrimento, a ira que nós merecíamos por conta do nosso pecado. E porque Jesus venceu na cruz, está exaltado, reinando à direita de Deus, Ele irá também voltar e recompensar todos aqueles que alicerçarem sua confiança, não em algo passageiro, mas na esperança eterna, manifesta e revelada no Senhor Jesus Cristo. Portanto, que em meio às tribulações que nós passamos, possamos carregar conosco essa esperança. Possamos levar essa esperança a outros também, pois essa é a única esperança sólida, é a única âncora segura para a nossa alma. Essa esperança é a única esperança que pode nos fazer permanecer firmes em meio aos momentos de tribulação. A esperança de que o Cristo que venceu, Ele está atuando em nós hoje, por meio do Espírito Santo, e Ele vai concluir a sua boa obra. Ele vai nos fazer perseverar. Ele está hoje testando a nossa paciência, mas sim, Ele faz isso para que nós tenhamos uma fé mais firme, uma confiança mais sólida. Por fim, 1 Coríntios 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, frente à grande glória, à grande graça ainda a ser revelada em Cristo, o que são os sofrimentos deste mundo? Frente à grande dádiva que ainda está por ser revelada por meio de Cristo, o que são as dores do presente século? Frente à grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, que nós podemos desfrutar hoje, frente à redenção no Cordeiro de Deus e à certeza de que nós habitaremos com Ele para todo sempre, por meio do que Ele fez na cruz do Calvário, o que são os sofrimentos dessa presente vida? Incomodam, é verdade, dói, sim, mas nós podemos lembrar que Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E esse mesmo Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, como nós lembramos semana passada no Salmo 46, é o Deus que pacientemente levou a ira em nosso favor, para que hoje, por meio do Espírito Santo, nós também possamos levar o sofrimento com paciência. Portanto, que essa seja a nossa esperança, que isso seja o que alente a nossa alma, e que sobre essa rocha firme estejam fundados os nossos pés. Amém? Convido os irmãos a abrirem, ou melhor, a orarem comigo. Se possível, se coloquem de pé.